Muito bom dia, Deus abençoe a todos. Hoje, terça-feira, estamos aqui para iniciar uma série com o nome Enlaces para com Deus. Enlaces significa muitas coisas, mas um dos principais significados é uma aliança, é um casamento, é uma vida de compromisso a dois. Estaremos falando de muitas coisas concernentes a esta série no decorrer desta semana. Vamos falar com Deus. Amado Pai Deus, no nome sublime e na autoridade, na unção do Teu poder, por meio do Teu Espírito Santo, nós estamos aqui, Senhor, para falar Tua verdade, Tua palavra, nua e crua, para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Decidimos aqui fazer esta série, pois temos visto muito engano, mas é muita falta de discernimento espiritual nas pessoas concernente à palavra de Deus. E nós bem sabemos, no decorrer do tempo que nós temos na vida para com Deus, desde os 18 anos de idade, temos trilhado um caminho com Deus. E quando aceitamos a Deus, nós não fomos para uma igreja com o intuito de ser rico, ou com o intuito de ser curado, ou com o intuito de ter um benefício. Nós entramos com o intuito de ter a coroa da vida eterna. Quando falamos pela primeira vez com Deus, nós falamos isso. Ó Deus, se Tu existe, me revela a salvação. Se eu vou estar na vida eterna, se Tu existe, se existe a vida eterna, e Deus se revelou. Mesmo nós não participando de igreja alguma, de religião alguma, que religião não salva ninguém. E nós aqui estamos com a seriedade de Deus para fazer fluir a verdade de Deus. Porque nós temos visto muitas pessoas, mas muitas mesmo, ensinando a verdade de Deus de forma distorcida, deturpada e fazendo enganar muitas pessoas errando no caminho da fé, no caminho da salvação, crendo em tudo e qualquer coisa que as pessoas falam, e muita gente engolindo, colocando para dentro ensinamentos que até mesmo é de demônios, que não tem nada de Deus. A palavra de Deus deixa bem claro que nos últimos tempos virão falsos ensinos de demônio. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, e também primeira epístola do apóstolo Paulo, do apóstolo João, capítulo 4. Então, o que nós temos mais visto, muitas pessoas apostatando a fé, não crê mais na palavra de Deus por causa de escândalos e por causa de pessoas que não se entregam de fato, de verdade para Deus. Não se entrega. Nós, no decorrer dessas semanas, falaremos também sobre isso. Porque pessoas não conseguem se entregar, não têm um compromisso. Falaremos também no decorrer desta semana sobre isso. Aliança, compromisso, a palavra, a parte de Deus e a sua parte e outros assuntos. Tudo para desmascarar, para revidar contra a mentira de Satanás, com os ensinos, usando pessoas que só têm o interesse para isso aqui e faz de tudo para enganar as pessoas. Mas estamos aqui. Não temos a nossa vida como preciosa, como o apóstolo Paulo disse. Estamos aqui para fazer o que Deus quiser. E aconteça o que aconteça conosco. Porque nós não somos covardes. Está escrito em 1 Timóteo, capítulo 1, que Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo, mas sim de poder. Isso é o Espírito Santo que arde em nossa vida, o Espírito Santo que nos faz fazer a gente ferver
de sede de justiça e pela verdade de Deus, para que as pessoas tenham discernimento e sejam libertas pela verdade dita por homens sérios de Deus. O apóstolo, o evangelista João perdeu a cabeça. Aqui também estamos nem aí se vamos perder a cabeça ou não, mas vamos falar a verdade de Deus. Enquanto tivermos vida e neste canal, vamos falar a verdade de Deus, para que as pessoas se acordem, sejam iluminados. Ah, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã em Cristo, daqui para o final dessa semana, tenho certeza absoluta que muitas pessoas, principalmente no final de semana, vai ser revelado muitas coisas das mentiras dos falsos profetas e de Satanás. Pela misericórdia de Deus, não somos nada, somos apenas um canal de Deus que concede com prazer de falar a verdade de Deus, nua e crua, seja o que acontecer. Estamos aqui porque há muitos falsos profetas, muitas pessoas que estão aí criando até nome de igreja e outros que já estão há muito tempo que criaram outras igrejas e tudo, muitos deles com falsos ensinos, se aproveitando das pessoas, ganhando dinheiro e enricando. Mas Deus ainda tem profeta verdadeiro que tem sede de justiça e da verdade dele. Vamos começar. Primeira meditação desta terça-feira, dia 23 de setembro de 2025. Grave bem essa data. Grave bem. Enlaces para com Deus. Este é o título desta primeira meditação sobre essa série, que tem como série o nome Enlaces para com Deus. Isaías 54, capítulo 54, versículo 5. Isaías, Velho Testamento, próximo do livro de Salmos. Enlaces para com Deus, como já temos falado desde o início, significa compromisso, casamento, uma sociedade. É isso, uma união. Isaías 54, versículo 5 diz o seguinte: porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos, é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Aleluias. Esse é o nosso Deus, o Deus que domina toda a terra, o Deus que não é servido por mão de homens, o Deus que possui tudo que a gente precisa. Tudo que a gente precisa, Ele nos tem para nos dar. E Ele não pede nada em troca, como, por exemplo, pedir dinheiro, pedir fortuna para você fazer isso, fazer aquilo, e para dar a Ele. Ele só quer sua obediência. Se há alguém aí falando de outra coisa que tem que fazer isso para Deus abençoar, fazer promessa, ou dar dinheiro, fazer isso, preste atenção. Aqui está um homem sincero de Deus. Eu dou minha vida por Deus e pela palavra dele. Eu dou a minha vida. Essas pessoas são falsos profetas. Estão deturpando a palavra de Deus. Toma cuidado. Toma cuidado. Aleluia. Enlaces para com Deus é uma união formal e efetiva entre duas pessoas formando um casamento, no qual há direitos e obrigações recíprocas. Então, quando você se casa com Deus, você entrega toda a sua vida, 100% da sua vida é de Deus agora. A gente não tem mais a nossa vida por egoísmo, não, eu faço o que eu quero, eu vou continuar fazendo assim. Se você continua fazendo assim, está dentro de uma igreja, você está de namorico com Deus, não assumiu. Nós vamos falar mais adiante, daqui a 2, 3 dias, sobre esse assunto, compromissos, e depois, antes ou depois, vamos falar sobre aliança. Você vai entender bem direitinho isso. Então, quando sua vida é toda de Deus, há um casamento sincero e você se entregou todo a Deus. Tudo que é de Deus pertence a você. E tudo que é você pertence a Deus. E Jesus falou isso sobre
sobre outras coisas que não vamos falar aqui, sobre esse cuidado de Deus em suprir tudo. Está escrito isso, mas não vamos falar hoje, nas próximas meditações, a respeito dessa providência, desse sustento de Deus, cuidar de tudo na nossa vida. Vamos adiante. Assim também é para com Deus. Existem direitos e deveres. Em João 14, versículo 21 diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Somente aquele que ama de verdade. Há quem diga: eu amo a Deus, eu sou de Deus, eu estou na igreja todo dia. Muito bem, isso é muito bom para aprender a palavra de Deus, mas o segredo de servir a Deus está comprovando que você ama Ele quando você pratica, quando eu e você praticamos o que está escrito. Isso é amar a Deus, quando pratica do jeito que está escrito a palavra. Isso é amar a Deus. E aquele que ama a Deus é amado de Deus. Isso sim é um verdadeiro casamento, é um verdadeiro enlace para com Deus. Versículo 14, capítulo 14 e versículo 13 de João também diz o seguinte: e tudo quanto pedides em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo que pedides em meu nome eu farei. Quem falou isso? O Senhor Jesus. Tudo que pedides em meu nome. Olha bem esse detalhe. Tudo que pedir, tudo que você precisar, é só pedir ao nome do Senhor, ao Senhor Deus, no nome de Jesus. Não precisa dar nada em prol, fazer barganha para com Deus. Se alguém prega assim, se alguém fala assim, nós falamos na autoridade de Deus, que Deus me confiou essa autoridade. É falso profeta, é enganador, está deturpando a palavra de Deus, que o Senhor Jesus disse: pedireis ao Pai em meu nome e eu o farei, para que o Pai seja glorificado. Tem muitas pessoas que aí estão pregando, estão pedindo algo, e quando acontece algo, quem está sendo glorificado? O nome da igreja, o nome do pastor. Isso é uma heresia, isso é uma deturbação, isso é uma mentira, isso é ações do falso profeta e do espírito de Satanás, o espírito da mentira. Vamos continuar então. Vemos a condição dessa aliança com Deus e seus benefícios. Terminando aqui o último parágrafo. Falamos de 4 parágrafos. Esse é o quarto, é o último. Há quem busque a Deus só para benefício próprio. Sim ou não? Há muitas pessoas que eu tenho visto ao longo do tempo que nós evangelizávamos desde muitos anos na cidade do Natal. Estamos morando aqui para mim desde os nossos 17 para 18 anos, evangelizando, e as pessoas, muitos dizem: eu não recebi nada. Poxa, cadê Deus? Cadê esse Deus? Cadê esse Deus? Esse Deus está esperando você se entregar 100% a Ele. Aí Ele vai mostrar quem Ele é. E pessoas ainda hoje são ensinados, são os falsos profetas, colocam falsas esperanças, promete bênçãos, muitas bênçãos para se chegar. Aí nada acontece. E as pessoas têm como isca essas promessas e nada acontece. E elas são decepcionadas. Quando pensam que não, vai fora, porque buscou a Deus só por interesse. Porventura não foi assim quando o Senhor Jesus estava ensinando e que fazia muitas horas e as pessoas estavam com fome? E o que Jesus falou? Olha, para os discípulos: vocês têm de alguma coisa para dar para o pessoal, para comprar? Senhor, aqui não tem como comprar nada. Mas vocês não têm alguma coisa não? Tem sim. Se não me falha a memória, foi 3 peixes ou 5 pães, algo assim. Jesus traz aí, e fez a multiplicação. E muitas pessoas continuavam seguindo Jesus, mas muitos deles, por causa
dos bens, por causa da multiplicação dos pães. Porventura, hoje em dia, muitas pessoas em muitas igrejas que estão oferecendo aí o céu e a terra, não buscam Deus só pelo benefício próprio, e depois, alguns, quando tem tudo já, que conseguiu algumas coisas, sai, e outros que não conseguem, são frustrados por falsas esperanças, também sai. Pois é, quem é de Deus, segue a Deus pela vida eterna, por amar a palavra de Deus e por querer ter sede da salvação. Aí não deixa Jesus por nada e segue reto nos caminhos da palavra de Deus. Foi isso que Deus, na pessoa do Senhor Jesus, quando está pregando, falando e dando doutrinas, pessoas que não querem dar doutrina, ensinamento de salvação, o evangelho da graça, do evangelho da cruz. Ninguém quer fazer isso, porque se fizer isso, muitas pessoas não querem obedecer. Querem obedecer evangelho que é só de promessas, só de coisas boas. Falsos ensinamentos. Quando Jesus falou ao povo ali as verdades de uma palavra de sacrifício, de viver o sacrifício que Deus fala, é da renúncia da sua própria vontade, do seu eu, para viver a prática do mandamento de Deus. O que foi que aconteceu? Saindo um por um, Jesus perguntou aos discípulos, Senhor, Jesus perguntou aos discípulos, e vocês quereis ir também? O apóstolo Pedro disse, para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Então, quem tem sede da verdade de Deus, não deixa a verdade de Deus por nada. Fica firme, fica firme. Agora, quando são palavras que não é pregada com verdade, que é só ilusão, deturpando as pessoas não são alimentadas com a verdade de Deus, nasce e vive algumas pessoas dentro das igrejas alienadas, sem esperança, sem alegria e sem ver a mudança espiritual, a transformação, a certeza em estar firme no evangelho da graça, numa verdade nua e crua, como está escrito aqui, ensinada por homens sérios, homens honestos, homens puros de Deus, que fala a palavra de Deus com amor e não com interesse ao dinheiro. Então, a esse respeito, no quarto tópico, há quem busque a Deus só para benefício próprio. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3 diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Não é assim que acontece? Pessoas que só vão para a igreja e muitos outros querem, não estão nem na igreja, mas ficam pedindo oração, querendo o benefício de Deus, só para se deleitar, mas a vontade dela para se doar, para assumir a Deus, aí isso fica fora de cogitação. Ninguém quer saber disso, de uma entrega e assumir a verdade de Deus, como ela é, 100%. Nós vamos continuar aqui, que dissemos há pouco que íamos falar sobre a providência de Deus, que tudo que é de Deus também é nosso. Por incrível que pareça, está na última conclusão, na palavra final aqui, nessa meditação. Em João, capítulo 16, versículo 15, Jesus disse isso. Tudo que é do Pai é meu. Então, todas as pessoas que estão na mão de Deus, 100%, que aceitou o evangelho da graça em Cristo Jesus, o evangelho da salvação, pela graça. O que é graça? O amor imerecido que Deus enviou através de Jesus, como nós citamos em várias passagens. Deus amou o mundo de tal maneira, Então, isso é graça, isso é amor. E tem muita gente rejeitando e pregando deturpado um outro evangelho. E a palavra de Deus, como nós bem falamos aqui, Gálatas, se não me falha a memória, capítulo 1, versículo 4, 7, algo assim, que diz assim, se alguém prega outro evangelho que não seja o de Cristo, seja anátema. Então tem muitas pessoas que estão pregando um evangelho
diferente do que Deus manda pregar através do seu Filho. Mas quem vive este evangelho da graça, a verdade de Deus nua e crua como ela é, e obedece aos mandamentos, aos ensinos verdadeiros de Cristo, este vive uma paz, tem leveza, leva um jugo suave, ele tem uma verdadeira vida para viver. Em contrapartida, aqueles que vivem um evangelho que é pregado por aí, de muitas falsas promessas e focando de forma deturpada o evangelho verdadeiro de Deus, vive uma vida de um fardo pesado. É muito complicado. Nós estamos aqui, fechamos aqui a Bíblia e o esboço, estamos aqui com seriedade de Deus. Enquanto Deus quiser e desejar nos usar, nós iremos falar com verdade de Deus, com humildade, simplicidade, pureza, retidão, temor e tremor. Que há muitas pessoas, preste bem atenção, que estão falando de Deus, mas não tem temor nem tremor de Deus. A gente vê pelos frutos aí. Não vamos falar nome de igreja, nem qual é o santo, nem qual é a pessoa, o pastor ou outros líderes religiosos. Não vamos falar por causa que nós visamos muito a ética para não machucar ninguém. Nós, sim, machucamos sim. As mentiras de Satanás. Estamos aqui para combater, não de igreja nem religião nenhuma, para combater a mentira de Satanás. Nós sabemos com quem estamos lutando, com a mentira de Satanás que usa pessoas que se tornam falsos profetas. É isso. Estamos aqui com este interesse de falar uma verdade, de falar com amor, para que as pessoas sejam tocadas, libertadas pela verdade de Deus. Vamos fazer uma oração diferente. Senhor nosso Deus e Pai, no nome precioso de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, quando Tu nos escolheste lá naquele lugar que estávamos caminhando. E ali o Senhor falou, faça este canal YouTube, porque é o que quero. E nós assim o fizemos por obediência. De nós mesmos nós não faríamos, nem estaríamos aqui nos expondo, meu Deus. Mas aqui estamos para rebater todas as mentiras do diabo durante esses dias, essa semana, Senhor. Toca, que seja repreendido, banido da mente, toda dúvida, toda mentira, todo ensinamento pervertido, toda mentira de Satanás, de ensinamentos que são fora da tua verdade e dos teus ensinos sejam repreendidos e que pela tua palavra, pela tua verdade, muitos venham abrir os olhos. Aqueles que são duros, mas duros mesmo de coração, orgulhosos, que sabem da verdade, reconhecem, veem a verdade e ainda se torna uma pessoa de serviço endurecida, o seu nariz empinado, mas pelo poder do teu nome, em nome de Jesus e pela tua palavra, esse espírito de Satanás que provoca orgulho em pessoas prepotentes e orgulhosas vão ser quebrantados pelo poder da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. É isso aí. Eu tenho certeza absoluta, para a glória de Deus, que muitas pessoas mesmo, vão ser libertas pela oração que fazemos ou pela alguma coisa que usamos como amuleto? Não. Eis aqui o poder que vai libertar muitas pessoas. A palavra de Deus vai transformar muitos mesmo.
E só tenho a dizer uma coisa a você que vai nos ouvir a nossa voz. A voz é nossa, mas a palavra é de Deus. É Ele quem fala. A palavra de Deus que sai da minha boca vai transformar. E digo mais a você: não somos nada. Ninguém é nada. A palavra de Deus diz que somos sim, em Cristo. Somos coerdeiros de Deus. Somos feitos filhos de Deus em Cristo. Então, um conselho meu: seja humilde. Não deixe Satanás, nem líder religioso, nem ensinamento algum, você ficar com aquela façanha. Ah, eu criei assim, é assim, a verdade é essa. Olha aqui, ó. O apóstolo Paulo diz: assim como recebeste a Cristo, assim permanecei. De que forma você recebeu a Cristo? Temos falado sobre esta meditação aqui neste canal. Então, eu vou ser assim desta igreja porque eu criei assim e a verdade é essa. Pois é, leia João capítulo 7, versículo 17. Confira. Jesus disse: se você quiser saber se o meu ensino é de Deus, examine o modo que eu estou falando. Então, se você está em uma denominação, em um certo ensino, examine se está coadunando, se é verdadeiramente combinando com os ensinos de Deus, de Cristo e dos apóstolos. Aí sim, tire suas conclusões. Que Deus tenha misericórdia, mas nunca, jamais deixe a soberba, o orgulho subir para o seu coração. A maior virtude, para mim, Neto, Severino Neto, a maior virtude de um ser humano é ele reconhecer que está errado e ser humilde para se voltar e se humilhar, se esvaziar e descer daquilo que estava fazendo e que vivendo pelos ensinos de alguém e entender o ensino verdadeiro. Porque tem muitas pessoas que defendem a fio da espada a placa de igreja, um pastor, um bispo, um padre. Nós não defendemos nenhum pastor, nenhum padre, nenhum bispo. Nós defendemos isso. A palavra e a fé nela para a salvação da minha alma. Porque pastor, nome de igreja, bispo algum, salva ninguém. E Deus, nem o próprio Deus deseja que você o idolatre. E tem muitas pessoas idolatrando líderes em nome de igreja. Deus não quer nem isso. Nem que idolatre a ele. Pense bem nisso. A palavra de Deus, Deus disse: servi ao Senhor na beleza da sua santidade, e diz mais: servi com o espírito, com o entendimento de todo o coração. Deus quer uma adoração sensata, pura e voluntária. Pense bem nisso. Deus abençoe. Até a próxima, se assim Deus nos conceder. Deus conceda muita paz. É o que eu mais peço. Paz. Seja tocado pelo Espírito de Deus, pela paz. E que a verdade de Deus ilumine os seus entendimentos. Isso eu oro com todo o amor de Deus no meu coração para com todos. Ótimo dia, Deus abençoe.